Olá, alunos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, que o Senhor possa nos abençoar para que a gente possa continuar, né, dar seguimento à terceira unidade com este novo conteúdo que a gente vai começar a estudar agora, que é o espaço agrário. O que é o espaço agrário? O espaço agrário é o espaço que é destinado ao espaço, que é o espaço rural, né? E o espaço rural é aquele em que é realizada atividades, principalmente da agricultura e a pecuária. E uma das características marcantes do espaço agrário é a própria paisagem, né? Que ela é característica de paisagem que não há muitas construções, por exemplo, de casas, de escolas, de prédios, de ruas, e há mais um predomínio de vegetação, é, animais, e poucas construções, e construções mais espaçadas umas das outras. E para a gente dar seguimento, falando sobre o espaço agrário, é importante a gente entender um pouco do conjunto. O nosso sistema econômico ele é regido por três setores, que é o setor primário, que corresponde ao espaço agrário, que eu falei para vocês, que é o espaço destinado principalmente à agricultura, à pecuária e o extrativismo. Tem o setor secundário, que é o setor da economia que diz respeito à indústria, à industrialização. Tem o setor terciário, que é o setor do comércio, o setor dos serviços. Este é o setor em que abrange uma maior quantidade de pessoas. Em segundo, vem o setor secundário e depois o setor primário, que é o setor que a gente está falando agora. Então, o espaço agrário, ele nada mais é do que o espaço rural, é a estrutura agrária, e ela corresponde à questão fundiária, que é a questão das terras, a distribuição das terras no meio rural, a produção, a agricultura e as relações de trabalho, ou seja, o homem está ali e está transformando este espaço. E o espaço rural, ele é transformado, não só o espaço rural, mas qualquer espaço em que o homem ele está inserido, ele está transformando o espaço rural. E à medida que o homem ele se introduz nesse espaço, ele está transformando. E aqui nós temos uma sequência de quanto espaço ele foi transformado, ele é transformado constantemente quando o homem ele está utilizando este espaço. Então, constantemente esse espaço está sendo transformado. Então, quando o homem introduz, ele passa a viver, ele passa a transformar esse espaço ele passa a ser um espaço geográfico. E aí, nós temos a agropecuária. O que é a agropecuária? É a junção de agricultura com pecuária. A agricultura é a produção, né, de produtos para a alimentação e a pecuária é a criação de animais também para servir o comércio, servir a subsistência, manter a subsistência familiar. Então, nós temos aí práticas da agricultura e da pecuária, e nós temos algo que está bastante comum hoje em dia, é o que a gente vai chamar de agronegócio, ou seja, é utilizar o meio rural para gerar economia, para gerar renda. Então, envolve todo o processo de produção, desde o início de tudo, como preparar o terreno, a introdução de máquinas, a utilização e distribuição de sementes, o cultivo, aí vem a industrialização e a venda desses produtos. Então, o agronegócio é isso, né? É tudo que envolve a agricultura e a pecuária para gerar renda, para gerar e movimentar a economia. Então, a partir do agronegócio, há o desenvolvimento, mas há uma questão
em que ameaça o Brasil em relação ao agronegócio. Tem que desenvolver, tem que pensar na economia, mas tem que pensar também na preservação desses espaços. Esses espaços, eles precisam ser transformados, eles precisam ser cuidados. Então, mas o que acontece no Brasil? Em que muitas vezes não há essa preocupação. O Brasil é o país que mais desmata no mundo, principalmente para essas questões de criação de animais, pela agricultura, as monoculturas, e ele é o 7º emissor de gases poluentes. Então, há esse problema, né? A gente tem que sempre ter esse cuidado. Industrialização da agricultura, que é a agroindústria. Então, a agricultura, os produtos da agricultura, eles podem ser transformados. E é aí que a gente vai chamar da industrialização da agricultura. Então, é uma agricultura em que ela é uma agricultura intensiva, e uma agropecuária também intensiva, especializada, é controlada por grandes grupos empresariais. Há a instalação de usinas para o processamento da cana-de-açúcar, fábricas de suco, molho de tomate, processamento do leite, frigoríficos. Então, é como se fosse a indústria dentro do meio rural. E essas agroindústrias, elas podem estar tanto no espaço rural, quanto também elas podem estar no espaço urbano, não importa. Mas, normalmente, elas se instalam próximo dos produtos. Por exemplo, vai fabricar suco de laranja. Normalmente, é lá na fazenda onde se produz a laranja, e assim por diante. Então, esse processo ele é chamado de agroindústria. E aí nós temos cada vez mais, hoje em dia, o que a gente vai chamar de uma agricultura modernizada. Então, é a modernização da agricultura. Então, onde tudo é pensado, desde o preparo da terra, a seleção das sementes, a irrigação, tudo há um controle maior. Então, há essa preocupação de tanto a temperatura, a quantidade de água, o monitoramento, a colheita, tudo isso é controlado. Então, há a introdução, principalmente, de muitas máquinas, também a agricultura ela é irrigada, né? Então, tudo isso aí contribui para que cada vez mais há uma maior produtividade da agricultura com essas introduções de técnicas mais modernas. Então, a agricultura moderna ela é intensiva, a utilização de máquinas, seleção de sementes, melhoramento genético e, consequentemente, a produtividade ela vai ser maior. A agricultura. O que é a agricultura? É um conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, bebidas, fibras, energia, matéria-prima para roupas, construções de medicamentos e ferramentas. Então, a agricultura nada mais é que o cultivo de plantas que vai servir para a alimentação, que vai tanto servir para abastecer o comércio interno, quanto também o comércio externo. E aí nós temos vários tipos de desenvolvimento da agricultura. Nós temos a agricultura que a gente vai chamar de uma agricultura orgânica, que é aquela agricultura em que os produtos eles são totalmente naturais. Os adubos são naturais, não há seleção de sementes, por exemplo, elementos transgênicos. A seleção das melhores sementes é uma seleção também natural. Então, é a preocupação da produção de produtos mais saudáveis para a nossa alimentação. Então, os produtos orgânicos, normalmente, eles são mais caros por todo este cuidado que tem de não usar defensivos agrícolas, de se preocupar com todas essas questões da saúde humana. Existe também a agricultura que é chamada aquela agricultura irrigada, em que é instalado, né, um sistema de irrigação para que essas plantas elas tenham maior produtividade. Temos também a chamada agricultura familiar, que é aquela agricultura que ela é a família
toda a família que é responsável por estar produzindo. Normalmente, só no período da colheita, quando necessário, é que introduz outras mãos de obra nesse tipo de agricultura. E a agricultura familiar, que ela é responsável por abastecer o mercado interno brasileiro. Temos a agricultura urbana, que é aquela agricultura que ela é desenvolvida no espaço urbano, geralmente em terrenos vazios, em algum bairro. Geralmente também pode acontecer até mesmo em apartamentos, em que se utiliza de alguns objetos, por exemplo, como está o exemplo aqui de garrafas suspensas, para estar realizando. Outro tipo de agricultura que preocupa também com o meio ambiente é a agrofloresta, que é plantado algum tipo de planta para servir para alimentação no meio da floresta. Temos alguns produtos importantes na agricultura brasileira. Vou citar alguns deles, que é a cana-de-açúcar, que ela serve de matéria-prima para a produção do açúcar e também do álcool. Temos a laranja, nós somos um dos países de maior exportação de laranja, principalmente para o suco. E temos também a soja, que exige grande plantação de grandes extensões de terra, e é utilizada no Brasil, a cultura da soja, e também está crescendo muito. Temos a produção também do café. O Brasil, ele já foi e ainda é um dos grandes exportadores, o maior exportador, né, produtor de café do mundo. Sistemas da agropecuária. Então, a gente falou um pouquinho da agricultura, que é o cultivo de produtos, e agora a gente vai falar um pouco sobre a pecuária, que é a criação de animais para comercialização ou para o próprio consumo. Então, o que é a pecuária? É quando se cria, domestica animais para servir de alimentação. Nós temos também os tipos de agropecuária, aquela agropecuária extensiva, intensiva ou semi-extensiva. A agropecuária extensiva é quando os animais eles são criados soltos, ou seja, em um pedaço de terra solto, os animais têm ali a livre pastagem, eles comem o que ali o terreno lhe proporciona. Normalmente se cria solto no Brasil, principalmente o gado, cabras, ovelhas, cria-se muito no sistema extensivo, que é criado solto. Mas nós temos o sistema de criação na pecuária, a criação intensiva, que é a criação em que os animais eles são criados confinados, eles estão presos, e ali há todo um controle da alimentação, da água, de vitaminas, de insumos, para que esses animais eles cresçam de uma forma mais rápida para o consumo. Então, normalmente, esse sistema ele exige uma maior tecnologia. A pecuária no Brasil. Nós estamos entre os maiores produtores de gado do mundo, principalmente de carne e leite. Nós estamos em segundo lugar na produção de carne bovina, o maior exportador de carne de frango, e principalmente no sistema intensivo, em que esses animais eles são criados presos, e há todo um controle, né, para que se cresçam mais rápido. E aí, no sistema intensivo, que é quando os animais eles são criados presos para haver o maior, eles normalmente eles são alimentados, né, uma alimentação controlada, tudo o ambiente é controlado, a quantidade de luz, de calor que é enviada para esses animais é controlada. E temos a pecuária extensiva, que é aquele que é criado solto e que tem uma baixa produtividade e que normalmente acontece muito com a criação de gado no Brasil. Vamos fazer uma comparação entre a agropecuária extensiva e a intensiva. Na extensiva, há uma baixa produtividade, enquanto que na intensiva há uma alta produtividade. A agricultura tradicional, na extensiva,
Já na intensiva, a agricultura é mecanizada. Na agricultura extensiva, as técnicas elas são arcaicas e na intensiva há um alto índice de exploração da terra. A mão de obra não é qualificada na extensiva e já na intensiva é uma mão de obra qualificada. Mas no espaço rural, no espaço agrário, há algumas consequências quando se desenvolve a agricultura e a pecuária sem pensar muito no que isso está gerando. Então, tem que haver. Nós precisamos sim do espaço rural, nós precisamos sim dos alimentos para poder alimentar e para poder levar a economia. Só que tem que haver também a preocupação com as terras, então, e também com a população. Então, há algumas consequências com isso. Por exemplo, o desemprego. Quando a agricultura ela se torna mecanizada, as pessoas pedem o desemprego para ceder lugar à máquina. Acontece também muitas doenças, com principalmente a utilização de defensivos agrícolas para proteger a planta, para que a planta cresça saudável. Isso pode contaminar o solo e contaminar também os rios. Outra consequência social é a concentração de terras. Muitas das terras rurais elas estão concentradas na mão de algumas pessoas, enquanto que uma grande parte dos trabalhadores rurais não tem terra própria. Acontece também os problemas ambientais, como o desmatamento, a contaminação dos solos, a compactação do solo e também o desperdício de água, quando a irrigação ela não é feita de uma forma cuidadosa, há muito desperdício de água. E aí, aqui, vocês podem estar vendo outras consequências, como também a concentração fundiária, que eu acabei de falar para vocês. As terras, muitas vezes, elas estão concentradas na mão de algumas pessoas, enquanto que a maioria não tem terra. E há muitas lutas pela terra no meio rural, principalmente em favor de uma reforma agrária, ou seja, que é a distribuição das terras rurais improdutivas para aqueles que não têm, para tornar produtiva e poder gerar uma renda. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer vocês por estar participando aqui da aula. Eu vou estar à disposição no grupo de WhatsApp para qualquer dúvida que surgir e que vocês quiserem. Esse conteúdo também ele vai estar no livro de vocês e vocês vão poder ler e também responder às atividades por esse capítulo, que é o capítulo 7, o capítulo 8 do livro de vocês, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus.